Olá, eu sou o Thiago do passado e eu existo apenas como informação. Esse é um exemplo bom para a gente pensar o tema, porque eu estou gravando esse vídeo, no meu momento agora, eu estou no meu presente, só que você vai ver isso depois, você vai ver o meu passado. Então, no momento que você está vendo isso, isso aqui não existe, esse evento não existe mais, ele já aconteceu. O que que existe? É apenas a informação que foi registrada, captada pela câmera, microfone, produzido um arquivo que você vai acessar depois. Ele vai ser reproduzido. Então você só tem a informação. Isso aqui já não é o meu presente mais. Pode ser o seu presente, mas daqui a um tempo ele vai ficar no passado também. Você vai ter talvez uma vaga memória com sorte disso aqui. Nossa memória é meio ruim mesmo. E esse vai ser o seu passado. Olha que loucura. Ficou confuso já? Talvez seja um pouco viajado esse vídeo, então peço paciência. Eu fiz um vídeo sobre o tema era algo como o seu passado não existe mais, alguma coisa assim. E falei de algumas ideias existencialistas, baseado numa frase do Sartre, que era basicamente assim, a ideia é ressignificação. Se você gosta desse termo, mas é mudar o significado que eu dou para o meu passado. E eu parto da ideia de que o passado não é uma coisa sólida, o passado não está fisicamente presente. Então alguém comentou, e foi um comentário legal, que assim, tá, mas o passado influencia a gente, com certeza, e tudo mais, as emoções que a gente sente, o que a gente pensa, não é tão simples assim. E não é mesmo, não é tão simples. E naquele momento eu falei disso numa perspectiva física, como eu estou falando aqui no caso da computação. Então é uma perspectiva física. O que a gente tem é realmente só a informação. Porque o evento ele já não existe. A não ser que você pense, tá, tempo e matéria são a mesma coisa, então no passado ele existe. Mas assim, no nosso momento do tempo e espaço, a gente só tem isso como informação. E a ideia não é falar assim, o passado foda-se, você pode pensar qualquer coisa e mudar instantaneamente. Não é. A ideia é mudar um pouco a forma como a gente pensa o passado, porque isso flexibiliza nosso pensamento. Que muita gente se apega a ideias, e é um grande problema que a gente tem, se apegar ao que a gente pensa como uma realidade muito concreta, a gente sente muito concretamente. Então a pessoa, por exemplo, ela pensa, eu sou um fracassado. E ela sente e vive isso como se isso fosse uma realidade concreta. Mas isso é uma ideia, é uma interpretação, é um processo mental, é uma crença. Então isso não necessariamente é uma coisa real. É uma visão que a gente tem de uma realidade. E aí, tem essa parte física, que é a informação, e obviamente a nossa memória também é física, que os processos, os eventos com os quais a gente se depara na vida, a nossa interação, a nossa vida, a nossa interação com o mundo, a gente está mudando o tempo todo. Tem células morrendo e nascendo, neurônios, células nervosas, nosso cérebro está se modificando o tempo todo, e as memórias são isso, modificação neural. Então, novas conexões, novos neurônios nascendo. Então, você tem realmente uma mudança estrutural e funcional no seu cérebro, então na forma como você pensa, sente e age, por causa do passado. É inegável. Eu não estou dizendo que é uma coisa abstrata, sabe? E é um perigo que eu estou sempre alertando. Você pensa que a mente é coisa vaga, fora do corpo, você cai numa ilusão de achar que é muito simples. Né? Então, por exemplo, o existencialismo, que eu gosto muito, ele abre espaço para interpretações do tipo, tá, eu posso fazer tudo, eu sou totalmente livre para pensar e dar sentido do jeito que eu quiser. A ideia é boa, da liberdade de sentido, e a gente tem, só que ela é limitada. Eu reconheço absolutamente que é limitada. Porque, por exemplo, esse processo de modificação funcional e estrutural do cérebro, ele leva um certo tempo. Então não é só dizer para a pessoa que o passado dela é informação que vai mudar. Só que já começa a mudar alguma coisa, que ela começa, dispara um gatilho que ela começa a pensar em outra coisa. Né? Muitas pessoas conseguem fazer isso. Não é verdade. Será que o passado não é tão presente assim? Será que isso ele não me determina?
Será que eu realmente não sou um fracasso? Então, muito da mudança psicológica é mudar o funcionamento cerebral. Então, por exemplo, a pessoa tende a pensar de uma certa maneira, por exemplo, sou um fracasso, por causa do passado, né? Ela se habituou a funcionar dessa forma. Então ficou até automático. Eu sou um fracasso, qualquer coisa ela acha que é um fracasso. Quando a gente fala esse tipo de coisa, até usando metáfora, seja computacional, seja de tempo e espaço, seja olhando para a parte física da coisa, você mostra outros caminhos. Então, e outros caminhos neurais também. A mente, o cérebro vai funcionar de forma diferente, o que vai vir à mente vai ser diferente também, no longo prazo. Mas você ver, olhar desse ponto de vista físico ajuda um pouco a repensar as coisas, porque a gente está sempre pensando coisas e assumindo como verdades. Então, a minha metáfora de olhar para a física, a analogia, né? Ou na verdade, olhar para a física como ela é a informação que vem à memória. É uma forma de a gente flexibilizar bastante isso. Então ajuda. A questão que foi colocada, a resposta, o comentário ao meu primeiro vídeo foi muito boa, porque realmente não quero passar essa ideia de que é simples, você pode ressignificar qualquer coisa, porque é mais complicado, por exemplo, um trauma. Trauma tem uma. Ele gera, principalmente na infância, ele gera uma superativação da amígdala. Então, a gente consegue, por exemplo, treinando o nosso córtex pré-frontal, dizendo de forma simples, com o tempo a amígdala vai disparar, por exemplo, uma emoção de medo. Então você vai ficar cheio de medo, você vai sentir medo, vai agir e pensar com medo. E isso vai se tornar um padrão. Isso é um trauma que te mudou no passado, ele te mudou e pode permanecer no seu presente. Você treinando seu córtex pré-frontal, ele consegue inibir os sinais da amígdala e falar: calma aí, vamos devagar. Esse córtex é a parte que a gente lida, por exemplo, com raciocínio abstrato, com o que a gente tem de mais pensamento abstrato, mais humano, controle inibitório. Então, diferente do animal que, digamos, ele é mais amidalar, ele realmente sente emoções, já age, não tem muito esse freio, a gente tem essa capacidade. Então, do mesmo jeito que o passado te mudou, por exemplo, mudou sua amígdala, o presente também te muda. Então, isso que a gente faz é uma mudança no presente. É uma mudança psicológica, é uma mudança física também. Vê, é loucura. Loucura. Eu vou até parar por aqui, porque nem sei se ficou compreensível isso. Mas é um assunto legal pra caramba. A gente continua conversando aí. Manda um comentário, vamos trocando ideia. E eu vou deixar aí links pra rede social ou Telegram, alguma coisa assim, pra gente ter outro ponto de contato. Porque talvez você não veja os vídeos que eu tô publicando, enfim, os podcasts também, que às vezes eu publico áudio. Eu recomendo, você entre lá nos grupos ou canais, o que for, pra gente continuar trocando ideia. Um abraço.